Pronto. E aí vamos retomar então, pessoal, nossa aula. Como sempre, é importante lembrar o tema que nós estamos estudando. O tema é República Oligárquica, também chamada aí por outros nomes. Dentro desse período, nós já vimos as características políticas, nós já vimos todos os presidentes que governaram nessa época, falamos um pouquinho da crise econômica, da tentativa de renegociação da dívida aí, que acabou acontecendo a um preço ruim para o Brasil. E a gente parou falando, né, da situação da produção cafeeira no Brasil. Paramos aqui, ó. E eu estava falando nesse momento, aliás, no final da última aula, de quê? Do convênio de Taubaté. As medidas estabelecidas no convênio de Taubaté. Convênio esse firmado entre quem? Os cafeicultores e os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Okay? A primeira medida que eu disse para vocês, a primeira medida do convênio de Taubaté foi essa que eu coloquei aqui para vocês, com asterisco. Os 3 estados produtores, sempre que houvesse uma crise de superprodução, os 3 estados produtores deveriam comprar o excedente do café, certo? Quer dizer, o Estado assumia o prejuízo que os cafeicultores teriam. Essa política, gente, ela é bem absurda. Porque, vejam, se eu sou um produtor de café e tenho certeza que se eu produzir demais e sobrar, o Estado vai comprar, o que eu vou fazer? Eu vou sempre produzir muito. Os cafeicultores vão fazer isso, eles não são bobos. Porque tem quem compra os estoques e depois deixa isso apodrecer. Então, é uma política, é uma medida adotada que beneficia os produtores, porém prejudica o Estado e as demais pessoas da sociedade. Por que prejudica o Estado e as demais pessoas? Ora, o Estado está pegando o dinheiro que é dele para comprar café exclusivamente de um grupo, os produtores de café. E aí o Estado fica sem recursos, porque o dinheiro está parado no café que está apodrecendo, para não prejudicar os produtores, mas aí ele prejudicava o restante da sociedade. Mas essa foi a medida adotada, a primeira medida. Qual foi a segunda medida adotada do convênio de Taubaté? Olha só, os estados, esses estados aí, produtores de café, os estados deveriam não, eles eram obrigados a fazer, né? Fariam propaganda do café. Para quê? Para estimular o consumo interno. Esses 3 estados têm que fazer propaganda para que as pessoas venham consumir mais café ainda no Brasil. E veja, quem está pagando por isso? O Estado, mais uma vez. Tá, mas quem deveria fazer essa propaganda eram os cafeicultores, não o Estado. Alguém de vocês poderia me perguntar, mas como que esses governadores aceitam? Por que o governador de Minas, São Paulo e Rio vão aceitar isso? Eles assumir funções que eram dos produtores? Porque eles também são cafeicultores, certo? Eles também são beneficiados pelo Estado, ok? Sem falar que eles garantem a eleição deles nesses estados aí também. Ainda que isso venha prejudicar o restante da sociedade. Beleza, gente? Aí a pergunta é, o convênio de Taubaté resolveu o problema das crises do café? Resolvia temporariamente, até a próxima safra. Porque na próxima safra, uma mega produção de novo provocava crise. Até que chegou a crise de 1929, lá dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos estão passando por aquela grande depressão, grande crise, aquilo afetou o Brasil. Só que afetou também no momento de mudança política. A Revolução de 30 levou Vargas ao poder. Quando Vargas chega ao poder, Vargas vai mudar essa política do Estado em relação à economia cafeeira. Vargas vai comprar todo o estoque do café. Aí agora quem compra é o governo federal. Antes eram os governadores estaduais. Vargas vai comprar todo o estoque do café, vai queimar após a crise mundial de 1929.
Só que Vargas criou um Departamento Nacional do Café, o DNC, Departamento Nacional do Café. E Vargas vai mandar um recado para os cafeicultores. Essa foi a última vez que o Estado comprou café de vocês. Se agora vocês produzirem em grande escala para sobrar café e o Estado comprar, o Estado não vai comprar mais. Vargas acabou com a festa dos cafeicultores, então, e aí a economia precisava encontrar mercados para vender o café ou controlar melhor essa produção, tá? Porque também não dava, né, gente, para continuar como estava. Beleza? Pessoal, vamos seguir agora, analisando aí uma outra atividade econômica importante, predominante nessa república oligárquica, café com leite aí, tá? A segunda atividade econômica importante do período, a economia da borracha. Vamos lembrar que essa economia, pessoal, ela começou antes da república oligárquica. Na verdade, começou no Brasil Império, tá? Lá por volta de 1885, Brasil ainda era monarquia com Dom Pedro II, a borracha já começava a ser explorada nessa região da Amazônia, como nós estamos vendo aqui, ó, tá? Ali pelos seringueiros e tal. Aí eu fiz questão de não preencher esse slide porque eu preciso da ajuda de vocês aqui para me responder uma questão. Primeira coisa, o local onde era produzido, a imagem já deixa claro para nós. Só que a imagem está incompleta. Por quê? Mas é que aparece sempre assim. Porque não foi só a Amazônia, o Pará também. Os dois estados brasileiros que compunham a região de extração aí do látex para fazer borracha eram esses estados. Em primeiro lugar, o Amazonas. Em segundo, o Pará, claro, né? Beleza. E aí, entre o final do século XIX até o início do século XX, 1925, a borracha foi uma atividade econômica importante da economia brasileira, que em alguns momentos se tornou o segundo produto de maior exportação do Brasil, perdendo para o café. Nenhum produto supera o café até 1945, 1950 ali, até o final da era Vargas, nenhum produto supera o café. Então a borracha ela ocupava o segundo lugar na pauta das exportações, tá? Então já sabemos a região onde isso aqui era explorado. O que eu quero saber de vocês? A primeira pergunta que eu tenho sobre esta atividade econômica importante da República Oligárquica agora, tá? Eu quero saber de vocês o seguinte: com que finalidade essa atividade econômica era realizada? Com que finalidade se extraía borracha no Pará e na Amazônia, gente? E no Amazonas? Alguém sabe? Alguém poderia me responder? Com que finalidade essa atividade econômica aqui ela era explorada? E aí, gente, opa, peraí que pelo menos ninguém falou nada, mas alguém escreveu. O Tiago Andrade, ele deu uma resposta aqui, a Isadora também. Será que mais alguém? Isadora e Tiago, podemos juntar as duas respostas de vocês aí. A finalidade aqui, ó, dessa extração da borracha no Amazonas e no Pará, gente, como o Tiago e a Isadora mencionaram ali, era o seguinte: a finalidade era, sem dúvida, a indústria automobilística. No início era essa aqui, ó, a indústria automobilística. Esta era a finalidade. Vamos extrair borracha em grande quantidade ali na região do Amazonas e do Pará, mas com esta finalidade: atender a indústria automobilística. Porque o que aconteceu lá na segunda Revolução Industrial, no final do século XIX? A invenção do carro pelo Ford ali nos Estados Unidos, né? A Ford, no início, comprava borracha até na América Central, mas rapidamente a produção lá esgotou. E aí o Ford, ele vai procurar outras regiões da América que poderiam fornecer borracha para a empresa dele. Descobriu-se que o Brasil, na região norte, tinha uma floresta imensa, um seringal imenso, uma floresta imensa de seringueira.
E aí, o Ford vem ao Brasil. Para quem não sabe aí, gente, o Ford morou no Brasil pelo menos 5 anos, né? Lá na região entre o Pará e o Amazonas. No meio da floresta, o Ford mandou construir lá umas 30, 40 casas de madeira, como se faz casa nos Estados Unidos, no estilo norte-americano. Tá lá até hoje a velhinha cidade abandonada lá, a chamada Cidade Ford, ou a cidade do Ford. Ele fica aqui um tempo para analisar essa extração da borracha, para acompanhar de fato aí, né? E aí, o que acontece? Ele traz, na hora que ele percebeu a quantidade de seringueira que tinha no Brasil aí, ó, ele ficou encantado, claro, com a situação. Porém, ele vai perceber que depois ele vai enfrentar aí um probleminha, tá? Por quê? Quando eles começaram a extrair a borracha no Brasil, estava olhando aqui se eu acho alguma foto da cidade lá para vocês, mas acho que não vai ter aqui. Eles botaram cidades lá dos Estados Unidos e tal, fordilhando dos Estados Unidos. Eu queria achar mesmo, era no Pará para mostrar, se tinha ainda. Mas tem, porque eu vi a matéria no Fantástico ano passado. Casas de madeira abandonadas, claro, hoje, a caindo aos pedaços, praticamente ninguém mora lá. Não tem mais ninguém morando. E aí o que acontece? Quando eles começaram a extrair a borracha, teve um problema. A borracha brasileira, borracha ainda o látex, né, gente? É uma delícia. Tá gostoso. Oi, galera. Oi. Acho que tem gente com o microfone ligado aí, tá dando uma interferência boa aqui na aula. Se puder desligar o microfone aí, agradeço. Qual foi o primeiro problema que o Ford percebeu no látex brasileiro? Ele era um pouco diferente do látex explorado na América Central. Por quê? O látex brasileiro, gente, quando ele era extraído da seringueira, ficava mole demais, sabe? Muito flexível. Na hora que eles fabricavam borracha dele, a borracha ficava muito mole, flexível. O Ford ficou curioso com isso, porque, peraí, o látex é o mesmo, extraído da mesma árvore, não é? Que é a seringueira. Por que esse látex brasileiro é tão diferente da América Central? Por que quando se fabrica a borracha dele, a borracha fica tão mole, flexível, e aí não dá para fabricar pneus, tá? Ele não conseguiu entender até que ele trouxe para o Brasil, gente, um engenheiro chamado Goodyear. O Goodyear era um engenheiro químico, ele vem estudar o que está acontecendo. Ele ficou aqui um tempo na cidade Ford, ali no Pará também, junto com o Ford, no meio da floresta. Mas o Goodyear, muito inteligente, o que ele percebeu? Que a borracha brasileira, quando ela era fabricada a partir do látex, ela ficava mole, flexível por causa do clima tropical, o clima quente do Brasil. Quando ele percebeu isso, ele vai desenvolver um processo para dar resistência à borracha e ela ser utilizada na fabricação de pneus. Qual o processo? Vulcanização. Aí o Goodyear desenvolveu o processo de vulcanização, resolveu o problema, o Ford, então, vai procurar o governo brasileiro e vai pedir exclusividade na compra de toda a produção de borracha do Brasil. O Ford tem aí essa prioridade, tem um monopólio da extração do látex para a fabricação da borracha. E aí, quando o Ford precisava disso em grande quantidade, ele começa a procurar fazendeiros que pudessem vender para ele e tal. E, de repente, muitos fazendeiros da região que mexiam com outras atividades econômicas abandonaram só para extrair látex. Alguns fazendeiros da cana-de-açúcar do Rio venderam suas fazendas no Rio para comprar terra na região do Pará e Amazônia aí para quê? Para também extrair o látex e fazer borracha. De repente, nós vamos ter centenas de grandes latifundiários que compraram terras que eram repletas de seringueiras aí. Então, temos que lembrar o seguinte, inicialmente aí, sem dúvida nenhuma, a finalidade da extração dessa borracha era a indústria automobilística norte-americana. Claro que mais tarde a borracha vai ser utilizada para outras coisas, fabricação de mangueiras, por exemplo, calçados, né? Entre outras finalidades aí, tá? Agora, é importante lembrar qual foi a mão de obra utilizada na extração
da seringueira, do látex, melhor dizendo, para a fabricação da borracha, lá na região do Pará e do Amazonas. A mão de obra utilizada foi principalmente, gente, dos nordestinos, que migraram aos milhares para a região norte. E aí vinham do Nordeste em grande quantidade, chegavam ali naquela região, começavam a trabalhar nas fazendas aí, e trabalhava-se de maneira bem simples, bem rudimentar mesmo, igual está nessa imagem aqui, ó. Essa imagem é legal porque ela tem até um líder seringueiro aí que virou um marco na história do Brasil, Chico Mendes, né, que trabalhou com isso aí, e lutou pela defesa da floresta na época, acabou morrendo lutando pela defesa da floresta. Vejam que os nordestinos que vão trabalhar, eles vão aprender a explorar o látex com quem? Com os povos indígenas, na verdade, tá? Os índios é que exploravam dessa forma aí, bem simples, né? Bem rudimentar. Faz aqueles cortes simples na seringueira e aí começa a escorrer um líquido branco, como se fosse um leite, deixava os baldes ali embaixo enchendo e depois começava o processo de transformação em borracha aí. Beleza? Agora, nós precisamos lembrar das contribuições que a borracha deu aí para o Brasil. Que transformações ela provocou na região? Quais foram os resultados, na verdade, da exploração? Nós tivemos resultados muito bons aí, né? Resultados aqui que nós alcançamos com a exploração do látex nessa região. Só destacar para vocês aqui. Alguém de vocês aí recorda algum resultado muito importante que o Brasil alcançou, que essa região norte alcançou, com a extração do látex e a produção de borracha? Alguém gostaria de mencionar uma transformação importante provocada? Alguém escreveu ali? Deixa eu dar uma olhada. Tiago? Não sei. Vamos lá então, deixa eu ver se... Opa, vamos ver se alguém sabe. A modernização da região norte. Muito bem, dona Eduarda. A Eduarda destacou o seguinte, sem dúvida nenhuma, a borracha, a economia da borracha, melhor dizendo, contribuiu de maneira fundamental para a modernização, para o desenvolvimento da região norte do Brasil, em especial o Amazonas e o Pará. Gente, e aí vamos explorar melhor essa modernização que a Eduarda citou aqui. Primeiro, a cidade de Manaus e a cidade, vamos pegar a cidade de Manaus e a cidade de Belém. Essas duas cidades ganharam infraestrutura, sistema de esgoto e saneamento básico, iluminação elétrica, montagem de portos marítimos ali nessa região. Passa a receber também embarcações europeias movidas já também ali a vapor nesse momento aí. Novas estradas são construídas das cidades até os portos, com uma certa estrutura para garantir o transporte dessa produção. Outra coisa bacana que nós tivemos ainda, a pavimentação dessas cidades, Belém, também aí, principalmente Manaus. Em Manaus foram construídos novos edifícios públicos para as repartições políticas, tá? Muitos fazendeiros da região ganharam dinheiro e como os trabalhadores trabalhavam aos milhares nessa produção, em pouco tempo até milhões, vai movimentar dinheiro em Manaus nesse período. Por fim, a última grande contribuição que modernizou o Pará, Belém e Manaus, foi, na verdade, o investimento na cultura. Os produtores de borracha ganhavam tanto dinheiro nessa época aí, que as cidades cresceram, e eles agora querem cultura. Eles vão mandar construir 2 teatros, um em Belém, outro em Manaus, a arquitetura altamente sofisticada, né? Todos eles estilo da arquitetura europeia daquele momento, principalmente francesa, tá? Isso mostra que até a cultura passa, na verdade, a ser beneficiada aí nesse momento em que nós temos a extração da borracha ou a economia da borracha. Vou até mostrar aqui, deixa eu conseguir uma foto bem bacana do Teatro Amazonas,
Deixa eu pegar, ver se eu acho uma legal aqui para projetar para vocês. Essa tá escura, deixa eu ver, eu vou pegar uma mais clara, mais imponente também. Acho que essa aqui é legal. Segura aí, tô pegando diretamente do Google aqui para vocês. Aí, deixa eu só compartilhar agora. Gente, dá uma olhada na beleza disso aqui. Tirar isso aqui da frente, né? Colocar aqui do lado. Olha só isso aqui. Esse é o Teatro Amazonas, certamente todos vocês conhecem. Uma obra monumental da arquitetura nesse contexto da economia da borracha. Olha o que a borracha não vai trazer para nós. O Pará também tem um teatro semelhante a esse, construído por engenheiros e arquitetos que vieram da Europa, em especial da França. Uma obra monumental, hoje é patrimônio cultural da humanidade, tombado pela Unesco e pela ONU. Na época, várias apresentações teatrais, musicais eram realizadas e muitas vezes pianistas e dançarinos vinham da França para se apresentar no Teatro Amazonas, tá? Então vejam que a Eduarda, quando ela fala que de fato a borracha contribuiu para o desenvolvimento do Amazonas, contribuiu para quais desenvolvimentos? Ela está certa. Para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento urbano e para o desenvolvimento cultural. Vejam que realmente aí foi muito importante, né? Beleza? Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar para a nossa tela aqui de compartilhamento. Depois dessa imagem belíssima. Galera, segura aí, tá tendo um barulho aqui. Eu vou fechar aqui a janela. Uai, isso não dá. De repente, um som aqui bem alto aqui num carro que vai atrapalhar a gente. Beleza? Muito bom aí, Eduarda. Vamos seguir? Agora, eu quero destacar para vocês uma outra contribuição, gente. Além dessa modernização daqueles dois estados da região norte, Pará e o Amazonas, não dá para esquecer, não podemos esquecer, a outra grande contribuição que a economia da borracha deu para o Brasil. Em 1902, o presidente brasileiro eleito naquele momento era Rodrigues Alves, tá? Rodrigues Alves. O presidente brasileiro, Rodrigues Alves, assinou em 1902 com o presidente da Bolívia um tratado que ficou conhecido como o quê? Tratado de Petrópolis, tá? Alguém de vocês recorda o que este tratado garantiu para o Brasil? Tratado de Petrópolis, assinado na época da economia da borracha, assinado entre Brasil e Bolívia. Alguém aí sabe? Alguém lembra? Porque é outra contribuição da economia da borracha para o Brasil, gente. Ninguém lembra? Olha o que aconteceu. A compra do Estado do Acre pelo Brasil. Olha só que aquisição aí, então, extremamente importante aqui, ó. O Brasil ampliou o seu território, conseguindo, muito bem, Eduarda, conseguindo comprar o estado do Acre, gente. Por que o Brasil comprou o Acre? Porque os seringueiros, de tanto explorar a borracha na Amazônia, na floresta, acabaram, na verdade, entrando dentro do território boliviano. E aí começou um impasse entre Brasil e Bolívia, até que o presidente Rodrigues Alves, eleito em 1902, o presidente Rodrigues Alves marcou um encontro no Rio de Janeiro com o presidente da Bolívia. Os dois assinaram o Tratado de Petrópolis, tratado que garantiu ao Brasil a compra de mais um estado e ampliou ainda mais a dimensão desse país continental. O que aconteceu? De que maneira se deu essa compra? O Brasil pagou aí 2 milhões de libras pelo Acre e se encarregou de construir uma ferrovia para o Acre, para a Bolívia, ter uma saída para o oceano e assim expandir sua economia. Só que aconteceu um problema. A ferrovia ela se chamava Madeireira Mamoré. Qual é o problema? O Brasil prometeu construir a ferrovia e não conseguiu. Ninguém conseguia construir a ferrovia Madeireira Mamoré. Por quê, gente? Tinha que atravessar toda a floresta amazônica densa,
num espaço de mais de 3.000 quilômetros, e o Brasil só conseguiu construir 382 quilômetros. E por que não concluiu? Por causa das péssimas condições de trabalho. E era muito difícil fazer a ferrovia. Fazer uma ferrovia em 1902, cruzando o Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, às vezes, como é que você vai fazer isso? No meio de uma floresta gigantesca. Mas tentou, fez 382 quilômetros, só que a maioria dos trabalhadores que foram construir a rodovia, perdão, a ferrovia Madeireira-Mamoré, morreram. Os trabalhadores brasileiros que iam para lá, ou contraíam malária, ou os índios matavam, as onças mesmo comiam. A situação era crítica. O governo brasileiro chegou a pedir para o governo da Bolívia que, se ele disponibilizasse mão de obra, o Brasil pagava e faria, né? O governo brasileiro da Bolívia não conseguiu, o trabalhador nem mais queria ir trabalhar na ferrovia Madeireira-Mamoré, porque quem ia morria, até que chega um ponto que eles falam, não dá. Como é que nós vamos cruzar rios com essa ferrovia? Mas o Brasil pagou os 2 milhões de libras e assim adquiriu o Acre. Veja que a borracha, ela deu várias contribuições. Além da modernização de Manaus e Belém, além do Tratado de Petrópolis, que o Brasil adquiriu o Acre, vamos lembrar que foi a segunda atividade da exportação brasileira durante mais de 20 anos, contribuindo também com a economia do país. Bacana? Vamos seguir? Agora o próximo ponto nosso aqui, ó, tá? Terceira atividade econômica que nós temos que analisar aqui agora, gente. Qual atividade? A industrialização. Vou até destacar isso aqui. Nós vimos a situação do café, vimos a situação da economia da borracha e agora vamos ver aqui a situação da industrialização brasileira no contexto da República Velha oligárquica café com leite. Bacana? Esse é outro ponto que nós temos que analisar. Vamos lá, então. E aí? Qual era a situação da economia? Eu já adiantei isso na aula hoje, quando lá atrás nós falamos ali do Brasil no período da República Oligárquica, né? Mencionei que nós tivemos ali uma expansão da economia. Então, o primeiro ponto que vocês têm que lembrar, falou em industrialização no período da República Oligárquica, lembra o seguinte, qual a situação da industrialização? O Brasil passava por um processo de expansão industrial. Essa é a expressão correta. Quando falamos de industrialização aqui, gente, no período da República Oligárquica, expansão industrial. O Brasil vive esse momento, né? E nós já sabemos por quê, porque eu já mencionei na aula de hoje, certamente. A expansão industrial brasileira, ela foi provocada principalmente pela Primeira Guerra Mundial. Principalmente pela Primeira Guerra Mundial. Eu disse para vocês numa aula anterior que durante a Primeira Guerra Mundial, o que nós tivemos aqui no Brasil? Um problema. Vou até voltar aqui, ó. O período é 1914, 1918, presidente Venceslau Braz aí, ó. Eu falei para vocês que nós tivemos um problema durante o governo do presidente Venceslau Braz. O país que mais vendia produtos industrializados para o Brasil era quem? A Inglaterra. Como a Inglaterra estava envolvida na Primeira Guerra Mundial de maneira assim decisiva, ela vai parar de vender produtos para o Brasil. Nesse momento, por que então que nós vamos ter a expansão da indústria brasileira aqui, ó? Essa expansão industrial, ela aconteceu por várias razões aí, né? Vamos ter essa expansão industrial e aqui tem a imagem. Olha só, ela foi impulsionada pela Primeira Guerra Mundial. Se o Brasil não está recebendo produtos da Inglaterra, o que o Brasil vai ter que fazer? Vai ter que desenvolver sua própria produção industrial. Por quê? Ah, mas não poderia procurar outro país? Difícil. Praticamente toda a Europa está envolvida na Primeira Guerra Mundial e está produzindo apenas para a guerra. Estados Unidos depois vão entrar também na guerra, né? Então, o que o presidente ali, Venceslau Braz, vai ter que ajudar os produtores econômicos do Brasil a fazer aqui, gente? Dá uma olhada. O Brasil vai adotar uma política econômica nacional, certo? Essa expansão industrial aconteceu
porque, na verdade, o país vai adotar isso aqui, ó, uma política de desenvolvimento econômico aqui, ó, uma política econômica que nós podemos considerar nacional. E ela tem nome, essa política econômica nacional que vai expandir a indústria brasileira. Tá aqui o nome: substituição de importações. Substituição de importações. O Brasil vai criar suas próprias indústrias, o Estado brasileiro vai estimular o desenvolvimento da indústria nacional. Por quê? Para substituir aqueles produtos que antes vinham da Inglaterra. Então, é uma política de substituição de importações. E ela acontece, essa substituição, pelo desenvolvimento da indústria nacional. Aí a gente tem que perguntar, mas o que internamente no Brasil, internamente, o que favoreceu o desenvolvimento da indústria nacional? A Primeira Guerra Mundial, ela é um fator externo que vai impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional. Mas internamente, no Brasil, quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da indústria nacional no contexto da Primeira Guerra Mundial? Aqui aparecem eles. Dá uma olhada. O primeiro fator que contribuiu internamente, a grande quantidade de capitais que os cafeicultores acumularam ao longo aí desde o Brasil Império. E principalmente agora que tem um convênio de Taubaté, que compra os estoques e eles não têm prejuízo nenhum. Então, os cafeicultores tinham dinheiro demais. Eles, inclusive, estavam procurando uma outra alternativa para aplicar capitais e ganhar dinheiro. Agora apareceu essa outra alternativa para que eles possam diversificar a aplicação dos seus capitais. E aí eles começam a investir na indústria. Vejam vocês que os próprios cafeicultores é que também vão estar investindo na indústria. Claro, eram eles que tinham dinheiro. Onde as indústrias vão se concentrar? Basicamente na região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Não é um desenvolvimento industrial nacional em termos de ocupação de todas as regiões. Tá? Agora, qual outra razão contribuiu para o desenvolvimento da indústria brasileira? Temos aqui, ó. O Brasil recebeu durante a Primeira Guerra, até depois da Primeira Guerra Mundial, né, gente, milhões de imigrantes. Muita gente fugindo da Europa, fugindo do Oriente Médio e vindo para o Brasil. Vamos lembrar que durante a Primeira Guerra, as pessoas não fugiam só da Europa, elas também fugiam do Oriente Médio. A Inglaterra travou uma guerra no Oriente Médio com o Império Turco Otomano. Aí nós vamos ter turcos, sírios, libaneses, árabes e europeus, espanhóis, portugueses ali, italianos, alemães também vindo para o Brasil nesse momento, finlandeses e tal. Tanto é que eu acho que já mencionei com vocês, não sei, não esse ano, em outros momentos aí, para quem já foi meu aluno, Anápolis vai receber uma parcela desses imigrantes ali após a Primeira Guerra Mundial, que vinham fugindo da guerra. Anápolis recebe eles, e aí nós vamos ter toda essa imigração chegando em Anápolis, ocupando aí a cidade. Todas essas etnias, sejam do Oriente Médio, sejam da Europa aí, né? Beleza? Vamos lá. Então, veja, a entrada dos imigrantes favoreceu demais o desenvolvimento da indústria brasileira. Por quê? Os imigrantes que vinham da Europa, gente, eles já eram trabalhadores que eles eram trabalhadores que representavam uma mão de obra qualificada para trabalhar nas indústrias que estão nascendo no Brasil. Porque o Brasil mesmo não dispunha de mão de obra qualificada para a indústria. Até porque a nossa produção econômica principal era agropecuária. Agora, quando chegam imigrantes europeus fugindo da guerra, eles foram decisivos para a indústria dar certo. Eles representavam a mão de obra qualificada que a indústria necessitava naquele momento. Mas eles não vão atuar só na indústria, não. Quando a gente estiver estudando nas próximas aulas os movimentos sociais do Brasil, República Oligárquica, vocês vão ver que quem fundou o movimento operário brasileiro foram os operários que vieram da Europa. Porque, além de ser mão de obra qualificada para a indústria, eles já conheciam todas as ideologias socialistas que os trabalhadores utilizavam para lutar na Europa. Aí eles vão fundar no Brasil o movimento operário socialista, comunista e anarquista para lutar pelos seus direitos.
Até porque o Brasil ainda não tinha, nessa época, um conjunto de leis trabalhistas. O Brasil não tinha legislação trabalhista. Por isso que o movimento operário também cresce nesse momento. Agora, tem uma coisa que não está aqui no slide, que contribuiu para a expansão da indústria brasileira. Duas coisinhas importantes que não aparecem aqui. O Brasil dispunha de uma boa quantidade de matérias-primas para a indústria. Essa grande disponibilidade de matérias-primas brasileiras também contribuíram, viu, gente, para que a indústria desse certo a partir de 1918 para frente. Além disso, o Brasil estava modernizando, nesse momento, o seu setor de transportes, graças ao dinheiro que o Estado brasileiro arrecadou ali depois, com a borracha mesmo, e até com o café. O Brasil acabou, na verdade, construindo ferrovias, começou a comprar embarcações movidas a vapor, nesse momento aí. O Brasil começa a possuir uma infraestrutura que possibilitou o desenvolvimento da indústria. Meios de transportes modernos, como a ferrovia, as embarcações, energia elétrica em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro nesse momento, tá? Portos que o Brasil já vai reformar ou construir nesse momento, disponibilidade de matérias-primas e a necessidade de produzir produtos industrializados. Por quê? Porque, na verdade, a Inglaterra não estava mais exportando para nós. Agora, é claro, nossa aula está chegando ao final, aquela hora terminou sem eu ver. Galera, e aí as cidades cresceram no Sudeste, o consumo de bens não duráveis, que era o que o Brasil fabricava, também cresceu em função da indústria. Então, a indústria viveu um momento importante a partir da Primeira Guerra Mundial. Nossa aula está chegando ao final, quero fazer aqui um aviso. Eu vou postar até sexta-feira aí para vocês, até amanhã eu acredito, mais atividades lá na plataforma, tá, gente? Olha lá a partir de amanhã, façam, porque toda aula agora, dando uma aula, eu quero postar atividade, porque vocês vão ser avaliados dessa forma, e não deixem de fazer. São atividades avaliativas. Valeu, galera! Nossa aula está chegando ao final, semana que vem a gente vai falar dos Não, semana que vem é história geral. Vamos terminar imperialismo e continuar o assunto. Nossa aula encerra agora. Obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.